Olá, boa noite. Bolsonaro faz ato de lançamento de novo partido em Brasília e o JU de hoje faz uma reflexão sobre o sistema partidário brasileiro. Será que existem partidos demais em nosso país? Quais os impactos do multipartidarismo para a nossa democracia? Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Hoje, o campus Santa Mônica da UFO recebeu o pré-simpósio SOS Mulher e Família. Você vai ver agora a Tenda Paulo Freire, que é um projeto da disciplina de saúde coletiva do curso de medicina, com o objetivo de abordar a promoção da saúde voltada para o autocuidado, para a discussão sobre os conceitos de feminilidade, masculinidade, bem como sobre a sexualização do corpo da mulher negra. Amanhã tem um simpósio que começa aqui no Campus Santa Mônica também a partir das 8 horas da manhã, com uma programação bem rica que segue até às 19 horas no auditório do Bloco 5S. Vale a pena conferir. Agora, falando sobre política, o presidente Jair Bolsonaro discursou hoje por cerca de meia hora durante a convenção de lançamento do partido Aliança pelo Brasil. O novo partido ainda depende da coleta de assinaturas e de registro no Tribunal Superior Eleitoral. Confira agora trechos da fala do presidente. Sei que não terei paz até o final do mandato. Mas eu tenho certeza que nós, pessoas de bem, vamos cada vez mais lutar e atingir os nossos objetivos para termos um Brasil muito melhor daquilo que peguei em janeiro do corrente ano. Queria chamar como um simbolismo aqui, né? Fabricar uma aliança representando o símbolo do nosso partido. Cadê a aliança aí? Chamar uma aliança, chamar minha esposa aqui para... Neste momento, então, o presidente da República entrega o símbolo desta agremiação à primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, representando o amor e o compromisso com todos os brasileiros. Eu estou me sentindo aqui como o primeiro dia de casado. Vai ter festa hoje? Você conferiu o final do discurso dele, que durou cerca de 30 minutos. E o presidente, ele confirmou a saída, do PSL, o ex-partido o qual o elegeu, na semana passada. E ele também já anunciou, desde semana passada, a criação desse novo partido, dessa legenda chamada Aliança pelo Brasil. Confira agora, numa outra reportagem, como está essa questão dos aliados entre os deputados que compõem o PSL. Veja. Na reunião, o presidente explicou que a nova sigla já tem inclusive um estatuto, mas não informou se já foi registrado em cartório. Bolsonaro falou ainda sobre o dinheiro milionário dos fundos eleitoral e partidário, que podem passar de 300 milhões até o fim do ano que vem. O presidente afirmou que se não conseguirem ficar, pelo menos, com parte desse montante, ele pretende cobrar mensalidades dos filiados. Além disso, será lançado um aplicativo do partido para cobrança de assinaturas. A nova legenda também deve fazer as chamadas vaquinhas virtuais. Deixou uma mensagem positiva de que valeu a pena, foi bom enquanto durou, mas que era inevitável essa separação. A maioria dos deputados que deve seguir Bolsonaro ainda espera por uma janela na lei eleitoral para não perder o mandato. Todos os parlamentares hoje que estão do lado do presidente provavelmente fazem a migração. Quantos são? 30.
Mas o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, filho do presidente, já se desfiliou. É que, como o cargo de senador é majoritário, Flávio não corre o risco de ficar sem ele. O PSL é ainda o nosso partido, nós não queremos briga, nós queremos simplesmente poder, quando esse novo partido for formado, todos nós seremos, como nós chamamos, né, as pessoas que vierem para a aliança serão aliados. Eu acho que o presidente é o maior prejudicado nessa história toda, depois o próprio PSL e depois o próprio país. Então a gente quer fazer o contrário, é curar uma espécie de doença que existia com o partido do presidente não estando completamente alinhado às teses do governo. Alguns deputados que tinham sido convidados para participar da reunião no Palácio do Planalto receberam hoje cedo um aviso de que não poderiam participar, como o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, considerado aliado do deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, que é presidente da legenda e desafeto de Bolsonaro. Em vídeo enviado à nossa produção, o deputado preferiu falar apenas sobre como fica a situação do PSL após a saída de Bolsonaro e seus apoiadores. O PSL, independente de qualquer coisa, continuará pregando os princípios que pregou durante a campanha eleitoral. Votará com as pautas do Brasil o tempo inteiro. E com a saída de Bolsonaro, Luciano Bivar intensifica as negociações para fundir o PSL com outros partidos. Em entrevista ao jornal O Globo, disse que está em negociação com 3 legendas: DEM, PROS e PSC. Bivar falou ainda que está feliz com o interesse desses partidos, porque unir ideias para você se fortalecer é muito bom, melhor que fracionar. O sistema partidário no Brasil é o tema em destaque hoje do JU, e para isso eu recebo aqui no estúdio o professor Edilson Gracioli, do Instituto de Ciências Sociais da UF. Boa noite, professor Edilson. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite novamente. E também recebo o advogado Marcos Vinícius Flora Barbosa. Boa noite, doutor Vinícius. Boa noite e obrigado. Bom, temos aqui, como vimos no início do nosso jornal, pronunciamento hoje com o lançamento do partido Aliança pelo Brasil. Professor Edilson, como que você vê essa questão? Bolsonaro já deixou 7 partidos para trás, né? Criou um partido próprio agora. Como que você vê isso pelo sistema partidário brasileiro? Como que isso afeta a nossa democracia? Bom, eu parto do diagnóstico de que o Bolsonaro tenta passar a visão de nova política. Ele é um político profissional, carreirista, e que a própria trajetória tortuosa dele em termos de partidos, ele usa os partidos, né, atesta isso. Mas eu gostaria, Patrícia, de enfrentar o debate sobre o sistema partidário, iniciando por uma definição da palavra partido. Partido significa parte. É sempre a expressão do que uma parcela da sociedade ou, eventualmente, de agentes políticos pensam em termos de programa, de concepção de mundo, de ideologia, né? Toda visão de mundo é ideologia. No sentido de partido político moderno, porque você não tinha partido político no sentido moderno, no escravismo, no feudalismo, é no século XIX que começa a haver a chegada das classes dominadas no capitalismo à cena política, né, reivindicando o direito de votar, o direito de ser votado. E é aí, por iniciativa das vertentes socialista e comunista do movimento operário, que surge partido político em sentido moderno, que tem 2 características. O partido político em sentido moderno, ele tem uma dimensão programática e uma máquina administrativa ou burocrática, gente que faz tarefas em função desse programa. Ora, o que nós assistimos no Brasil, depois da redemocratização do país, do fim da ditadura militar, que foi a superação de um bipartidarismo absolutamente arbitrário, ditatorial, né, foi uma distensão do sistema partidário. Mas o que nós assistimos nos últimos anos é uma proliferação de legendas ou siglas ligadas a grandes coronéis da política. O Bolsonaro é um exemplo disso, né? Esse partido expressa o quê? Eu tive o cuidado de estudar no que já está disponível na internet sobre esse novo partido. Em primeiro lugar, ele não é original.
ele adota um lema que é de Deus, Pátria e Família, que é o lema do movimento integralista nos anos 30 no Brasil, à frente do qual esteve Plínio Salgado, um movimento de inspiração fascista. E o eixo desse novo partido é fidelidade absoluta ao Duce, ou seja, ao Bolsonaro. Duce era a forma como se referiam a Benito Mussolini na Itália fascista. Eu digo com absoluta segurança, Bolsonaro cria uma legenda, uma sigla, com pretensões de se impor ao conjunto de partidos e, se possível, aniquilar muitos. É uma pretensão claramente fascista. Bom, e tem toda a parte legal ainda, né, que precisa acontecer. Doutor Marcos Vinícius, nos ajude a entender, né? O Bolsonaro tem apostado na internet para conseguir as assinaturas, número maior de assinaturas. Isso é possível de acordo com as regras do TSE? Ele também está correndo contra o tempo, não é isso? Sim, a legislação fala que é necessário ter determinado número de assinatura. Comparando com o último pleito eleitoral, seria hoje em torno de 490 mil assinaturas, 493 mil assinaturas. Isso tem que ser tem que coletar essas assinaturas em pelo menos 9 estados da federação. E pela internet é possível fazer de forma oficial? Agora, isso? Há uma possibilidade de alteração na legislação para que isso seja feito por assinatura digital. Só que a assinatura digital é uma coisa que poucas pessoas têm acesso. Então, assim, aquela assinatura, aquele tipo de adesão a abaixo assinado da internet, aquilo não vale. O TSE não considera. E é uma missão possível, mas eu acho pouco provável que ele consiga. Eu acho que vai acontecer com ele provavelmente o que aconteceu com a Marina Silva, quando quis criar a rede para poder se lançar candidato por ela. E não deu tempo, né? E não deu tempo. Por quê? Porque ainda há alguns trâmites burocráticos pelos quais deve passar a criação desse partido, para só depois se lançarem a campo conquistando essas assinaturas, coletando essas assinaturas. E depois de coletadas essas assinaturas, elas têm que ser remetidas ao cartório eleitoral, para que o cartório eleitoral faça a conferência. E é muito comum que, às vezes, a assinatura que está lá não bata com o que consta na inscrição do título de eleitor, do cidadão, do eleitor. Então, o que acontece? Aquela assinatura não conta. Então, não são só 490 mil assinaturas que precisam ser coletadas. Se quiser ter uma margem de segurança, precisa de ter uma quantidade bem maior. Então, todos os deputados também, os que teriam, né, vontade de algum pleito político para municipal, né, ou para prefeito, não, estariam correndo o risco de estar num partido que não estaria apto ainda a participar das próximas eleições. Não seria possível porque não haveria atribuição de número, o TSE não reconheceria como partido. Então, esse risco não existe. Agora, eu entendo que é um momento ruim e inadequado para se criar um partido novo. Por quê? Apesar de que a legislação eleitoral muda muito, é muito dinâmica e muda muitas vezes ao sabor das vontades políticas, a legislação atual que está em vigor haverá uma tendência à redução do número de partidos. Hoje nós temos 37 partidos no Brasil e eu imagino que, em razão de várias fusões que vão acontecer, por conta da cláusula de barreira, né, que vai exigir no mínimo 9 deputados eleitos, mais uma determinada quantia de votos, então vai haver muita fusão de partido. Essas legendas, conforme disse o professor Edilson, que existem só para vender tempo de televisão, esse tipo de coisa, muitas delas vão desaparecer. E olha só, sobre o que você está falando, doutor Marcos, a nossa equipe conversou com diversas pessoas nas ruas para saber também o que elas pensam sobre o número de partidos em nosso país. Confira. Acho que tem muito partido. Então, assim, eu particularmente, quando eu vou votar, eu nem voto em partido, eu voto no candidato. Eu acho, devia ter no máximo 4. No máximo 4 partidos. O senhor acha que é muito? Muito mesmo. Não é só eu que acho, não. A maioria das pessoas, dos brasileiros, acham. Tem bastante. E você acha que isso é bom ou ruim para o país? É ruim, porque aí gera mais corrupção e mais dinheiro, né? Se houvesse apenas um partido, ou no máximo 3, e eles trabalhassem juntos para o desenvolvimento do país, seríamos uma potência.
porque o Brasil tem tudo para ser uma potência. Isso só depende de mim e de você e das pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá, relembrando, somos nós que colocamos. Tem muito. Não deveria ser assim. Que pelo menos ia sobrar mais dinheiro para o povo se reunir e fazer outras coisas melhor. Porque muito partido, o dinheiro sobe e ninguém vê. E a gente fica na pior. Quero ouvir também os nossos entrevistados aqui, né? Temos realmente muitos partidos, de que forma isso impacta de forma positiva ou negativa no nosso sistema partidário? Veja, são muitos partidos? São. Porque, na verdade, não existem 37 concepções programáticas ou pragmáticas, né, que justificariam esse número de partidos, e se eu não me engano, Marcos, existem outros 35 pedidos de registro no TSE. Ou seja, pode aumentar ainda pode dobrar, praticamente dobrar. Então, eu reconheço que a proliferação de legendas de aluguel, de siglas inexpressivas, ela deve ser coibida. Agora, quem é que vai definir qual é o número ideal de partidos? Porque a liberdade partidária, a liberdade é uma decorrência de direitos políticos. A liberdade de organizar partidos é um direito político. Então nós não podemos ter esse tipo de cerceamento. O Brasil teve uma reforma eleitoral ou eleitoreira em 2017, em que um consórcio de 4 ou 5 grandes partidos, da esquerda à direita, dificultaram sobremaneira a existência material de partidos ideológicos e pequenos. Essa reforma que exigiu uma cláusula de desempenho, que é um absurdo. Vamos fazer uma conta muito simples aqui. O que é o quociente eleitoral? É a mesma proporção sobre os votos válidos que uma cadeira numa casa legislativa representa. Então, se numa casa que tenha 20 cadeiras parlamentares, uma cadeira significa o quê? 5%, certo? No Congresso Nacional, quanto que é uma cadeira em 513? Congresso não, na Câmara Federal. 0,2%. Essa cláusula de desempenho que foi de 1,5% passado, 1,5% no ano passado, será depois de 2%, 2,5% até 3%, é uma cláusula de desempenho intencionalmente estabelecida por grandes partidos que não querem dividir o processo político com os menores, né? Eu sou muito crítico de sistemas bipartidários, também sou crítico do sistema, ainda mais de partido único, e eu acho que nós temos que considerar essa opinião pública, esse senso comum das ruas, como expressão de um dramático e nefasto processo de criminalização da política e criminalização dos partidos. Bom, doutor Marcos Vinícius, e você falava então que acha que deve haver uma redução. De que forma isso deve acontecer? Proposta pelo próprio Congresso? Por conta da cláusula de desempenho, da cláusula de barreira, né? Então, muitos partidos, porque a reforma de 2015 também criou, ela fez algumas alterações para evitar a eleição de pessoas naquele chamado efeito tiririca. Né? Então, não pode mais haver coligações. Alguém que consiga trazer vários outros deputados com uma votação expressiva, né? Se a gente não conhecesse os motivos dos políticos ao fazer as reformas, a gente poderia ingenuamente acreditar que eles estariam fazendo isso por conta de uma necessidade de fortalecer os partidos políticos. Agora, por vias tortas, eu acho que isso vai acabar acontecendo, porque forçosamente os partidos menores terão que se aglutinar, terão que se fundir, mas eu não acredito na necessidade de haver uma legislação que proíba a criação de partido. Eu acho que isso é da essência da democracia. Mas eu entendo por essas dificuldades que foram criadas que vai haver uma diminuição, sim, constante. Bom, agora a gente vai mudar de assunto um pouco. Vamos saber primeiro como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades aqui de Minas nessa sexta-feira. Confira. Previsão de pancadas de chuva em Uberlândia amanhã, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Monte Carmelo, a chuva também continua. Por lá,
A mínima é 17 graus e a máxima 27. Sol entre nuvens e chuva em Patos de Minas. A mínima prevista é 18 e a máxima 29 graus. Em Ituiutaba, a probabilidade de chuva chega a 90% e as temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Chuva também na cidade de Guimarães, temperatura mínima 16 graus e máxima de 28. E há 20 anos, o Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos Solos do Instituto de Geografia da UFO promove pesquisas na região da Serra da Canastra, que fica na região sudoeste de Minas. Além de identificar características do relevo e organizar dados referentes ao parque, o projeto visa agregar conhecimento aos turistas que visitam o local. Veja mais no quadro Ciência UFO. O Parque Nacional da Serra da Canastra é um dos mais importantes parques nacionais do Brasil. Foi criado em 1972 e dentro dele está localizada a nascente histórica do Rio São Francisco, no município de São Roque de Minas. Tanta beleza natural vem se formando há cerca de 3.000 anos e o complexo é rico em biodiversidade, campos rupestres e inúmeras cachoeiras. Há 20 anos, o Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos Solos, LAGES, da UFO, em parceria com outras instituições, desenvolve pesquisas no local, tendo como estudo de caso a região das nascentes do Rio São Francisco e seus arredores. Há 10 anos, conta com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG. O projeto é conduzido pelo professor Silvio Rodrigues, do Instituto de Geografia da UFO. Essa pesquisa ela tem um suporte mais de pesquisa básica, que está associada à questão de entender como funciona aquele ambiente, né, como funciona a nascente do rio, como funciona todo o ecossistema e o geossistema que tem ali naquela paisagem, né? Para isso nós estamos fazendo diversas abordagens, algumas abordagens são mais com a realização de mapas, porque nós descobrimos, quando começamos a trabalhar lá, que praticamente não existia nenhum tipo de conhecimento, de informação geográfica mais específica da área. O trabalho envolve o plano de manejo, com análise de materiais coletados no solo para entendimento do relevo e organização de dados referentes ao parque, visando a contribuição também com o conceito de geoconhecimento sobre a geografia da área e características do lugar. O turista não vai só chegar e conhecer, né, a área. Ele vai saber, por exemplo, que ele tem que tomar cuidado quando ele anda na trilha, porque, em geral, as trilhas são degradadas, né, pelo processo de muita gente andando. Ele vai aprender que ele tem que tomar cuidado quando ele chega perto da nascente, porque a nascente do Rio São Francisco é uma área bastante frágil, né? Então, eu acho que a nossa atuação científica acaba retornando para a sociedade um tipo de conhecimento que, em geral, ele não é percebido pela população em geral, né? E que lá, através desse nosso trabalho, desse nosso esforço, vai poder ser feito. Ana Carolina é mestranda em Geografia pela UFO. A pesquisa auxilia na sua tese sobre cartografia geomorfológica da Serra da Canastra. Meu trabalho de cartografia geomorfológica, né, na Serra da Canastra, ele visa atualizar a base de dados, né, da cartografia, dos mapas do parque, tendo 2 pontos centrais, né, tanto o retorno acadêmico, né, para o nosso banco de dados interno do laboratório ou de algumas parcerias, e também o retorno para o parque, para o plano de manejo, né, que o parque vai utilizar para estar dando esse retorno para a sociedade. No momento, ao todo, 9 estudantes da UFO estão envolvidos nesse projeto de pesquisa na Serra da Canastra. 2 de iniciação científica, 2 de mestrado e 5 de doutorado. Fabiana é doutoranda, formada em Química e Geografia também pela UFO. Sua dissertação é focada na geoquímica e geocronologia do parque. A geoquímica, né, que nós trabalhamos lá na Serra da Canastra, a gente vai fazer um levantamento dos elementos químicos e a sua dinâmica relacionando com o relevo. E essa dinâmica nos traz informações importantes que eu posso relacionar também com a geocronologia, que são as idades desse relevo. E aí eu posso também trabalhar com os elementos específicos, que lá na Serra da Canastra é bem peculiar, que, por exemplo, é a laterita, né, o hidróxido,
de ferro, né, e o elemento ferro, a gente consegue fazer essa relação para trabalhar com essa dinâmica e ter possíveis tratamentos estatísticos para depois espacializar, fazer um mapeamento e também compor, né, o acervo, né, da Serra da Canastra. Isso tudo é algo bastante orgânico, né, e que tem dado bastante prazer a gente aí ao longo dos anos trabalhar com essa temática. Parabéns a todos envolvidos nessa pesquisa sobre a Serra da Canastra. Voltando a falar sobre o sistema partidário no Brasil, estamos chegando ao fim do nosso jornal, mas quero ouvir então a reflexão final que fica nesse dia de hoje, quando um presidente sai de um partido que o elegeu e já cria o próprio partido, né, em menos de um ano. Então, primeiro o professor Edilson Gracioli, depois o doutor Marcos Vinícius, por favor. Olha, o telespectador que é inteligente sabe que há uma grande incoerência também nesse movimento que o presidente Bolsonaro e seu clã estão organizando. Por que eu digo isso? Eles vivem criticando as urnas eletrônicas, dizendo que as urnas eletrônicas permitem fraude e que o voto tinha que ser em papel. Mas para criar um partido, pode assinatura digital? Como é que é isso? Isso é mais ou menos como acabar com o DPVAT e agora não saber como imprimir o documento de porte obrigatório de veículo. E eu queria me dirigir a uma fala feita por uma entrevistada há alguns minutos, que ela fala: eu não voto em partido, eu voto em nome. Não existe isso. Quando você deposita o seu voto em qualquer candidatura, você está depositando o seu voto numa dimensão programática partidária. Ninguém se elege sozinho, com raríssimas exceções. Finalizo dando um dado. O vereador com o maior número de votos em Uberlândia na atual legislatura teve 5.000 votos. Um partido só elegeria um vereador se tivesse pelo menos 11.500 votos em 2016. Portanto, o sistema proporcional de votação é sempre partidário, é sempre coletivo. Infelizmente, nós vivemos uma época de criminalização da política e isso é trágico. Só interessa aos fascistas. Muito obrigada pela sua participação aqui. Lembrando que todas as opiniões são dos nossos entrevistados aqui, convidados pelo JU. O professor Edilson Gracioli é professor do Instituto de Ciências Sociais da UF. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, também quero ouvir agora a opinião do Dr. Marcos Vinícius, que é advogado. Bom, eu acredito que nenhuma democracia séria do mundo existe sem partidos políticos, né? Eu acho que o partido político é da essência da democracia. E nos resta torcer que as recentes reformas nos leve a um sistema partidário com os partidos mais programáticos, que não seja preciso que o presidente, por não concordar com determinados posicionamentos do seu partido, crie um partido. Esse tipo de conduta eu acho que não é bom para a democracia. E eu não estou fazendo uma crítica específica, porque não é o primeiro a fazer isso. Vários outros políticos, de todos os espectros políticos, às vezes já passaram por alguma situação assim, de mudar de partido. Então, nos resta isso, torcer para que as mudanças, que essas reformas eleitorais, criem um sistema partidário com partidos de natureza mais programática. Eu acho isso essencial para a democracia. Excelente. Muito obrigada também pela sua participação, Dr. Marcos Vinícius, com a gente aqui hoje. Seja sempre bem-vindo aqui no JU. Eu que agradeço. E o Jornal da UFO desta quinta-feira fica por aqui. Logo mais, você confere as notícias nacionais no Jornal da Cultura, segunda edição, às 9h15. Então, eu te espero, fica aqui ligadinho na TV Cultura e eu te espero amanhã, mais uma vez. Tenha uma excelente noite. Tchau.